Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Rapaziada, espero que o ventilador não esteja atrapalhando aí, porque eu tô com calor. Enfim, espero do fundo do coração que o vídeo não fique zoado, né? Se eu julguei que não ficou, provavelmente vocês estão vendo o vídeo e essa parte do vídeo sendo comentada, né? Pessoal, tem muito assunto que eu queria comentar, né? Só que eu fiquei um pouco sem tempo essas últimas semanas, né? E... Enfim, não deu pra comentar. Talvez quando acabe o Brasileirão eu faça alguns vídeos, né? Porque são alguns temas que indiferem do timing ali do campeonato, né? Mas esse aqui que eu vou fazer do Fábio Santos, eu meio que tô me forçando aqui a fazer porque eu acho importante, né? Porque senão depois eu perder o timing também, porque ele vai fazer sua última partida como jogador profissional, né? Vai se aposentar, vai sair do Corinthians, enfim, né? E vai se aposentar como jogador profissional o Fábio Santos, né, rapaziada? E assim, eu acho que é importante fazer esse vídeo, pessoal, porque o futebol é uma coisa muito legal, né? Porque ao mesmo tempo que existem várias coisas correlacionadas, né, no mundo do futebol, e, pelo menos pra mim, ao mesmo tempo que isso existe, existem também caixas diferentes, tá ligado? Tipo, embora essas caixas estejam correlacionadas, né, de assuntos, eu acho que em determinados momentos, em situações, em temas específicos, você consegue dividir o tema, sabe? E ver por um outro lado, né? E ver por outra perspectiva. E, enfim, também vai muito de acordo com como tá a sua questão temperamental, o momento do seu time, né? Então, assim, o ano de 2023 do Corinthians não foi bom, né? Foi um ano muito ruim do Corinthians. E ele foi um ano ainda pior porque a gente tinha expectativa. Eu tinha expectativa nesse time de 2023, né, rapaziada? Pelo bom 2022 que a gente teve na temporada passada, né? E, enfim, eu acho que eu acho que um dos principais problemas desse time de 2023 foi a lateral esquerda. E ficou muito personificado no Fábio Santos, né? Que é um jogador que, cara, visivelmente não estava aguentando a maratona de jogos, né? Durante a temporada. E a culpa meio que a gente coloca nele, porque ele tá no elenco, né? Mas não é necessariamente dele, né? Porque esse problema da lateral esquerda a gente já teve o ano passado também, né? Em 22. E a gente sabia que precisaria de uma renovação nessa posição, né? E, então é mais culpa da diretoria do que do próprio Fábio Santos, né? E por que eu tô fazendo essa meia culpa aqui em cima do Fábio, né? Tipo assim, porque é importante você não esquecer o que aconteceu em 2023, pelo final dele, né? Que foi até de alívio, né? Que a gente não vai ser rebaixado. Ainda não matematicamente, né? Mas a probabilidade do Corinthians cair agora é muito pequena, né? Tem questão da pontuação, saldo de gols, número de vitórias, né? Faltam só dois jogos, então precisaria acontecer muita coisa pro Corinthians cair, né? Mas a situação do Corinthians agora é muito mais tranquila. Agora se pensa ali na vaga na Copa Sul-Americana, né? Então dá pra gente a possibilidade de pensar nesse assunto que a gente tá falando agora, né? De uma despedida digna do Fábio Santos, né? De um bom encerramento. E eu não sei se vocês têm muito essas discussões, mas vira e mexe eu com os meus amigos, né? Enfim, vejo também debate entre outros corintianos, né? Aquela situação, né, de tal jogador é ídolo ou não é? Existem casos que são unanimidade, né, para todo mundo o cara é ídolo, e existem casos específicos, né, onde para algumas pessoas o cara é ídolo, para outras não. O que é ser ídolo? É ganhar títulos, é número de jogos, é destaque em clássicos, é um mix de tudo isso. É o cara ter participado de maneira significante em alguma coisa muito específica que não vai sair do coração da torcida. Enfim, existem vários e vários casos, né? Mas o Fábio Santos, pelo menos pra mim, tá, rapaziada, eu acho que ele entra naquele hall de unanimidade. Pra mim, ele é ídolo do Corinthians. Assim como quase todos daquele elenco, do elenco não, mas o time titular, ou daquelas 12, 13 peças que eram figurinhas carimbadas em 2012, a maioria da rapaziada ali é ídolo, né? Eu acho que você tira talvez o Paulo André dessa equação ali, talvez o Edenilson, talvez não seja ídolo, não sei também, né? Depende, caso a caso, né? Durante um tempo, acho que a galera falou que o Paulo Guerreiro não era ídolo, mas é impossível o Guerreiro não ser ídolo, né? O cara fez dois dos mais importantes gols da história do Corinthians, né? Então, aquele time de 2012, tanto o time campeão da Libertadores como o campeão mundial de 2012, tiveram algumas pequenas mudanças, né, de um time para o outro, né? Como a saída do Alex, né? O próprio Edson já não estava mais no elenco no final do ano chegou o Guerreiro, né? Enfim,
O Romarinho não era titular em nenhum dos dois times, mas é um ídolo também. Mas eu acho que o Fábio Santos, ele é quando você pensa na linha de defesa do Corinthians campeã, que empilhou títulos, né? Você pensa no Fábio Santos, né, rapaziada? O Fábio Santos chega ali no começo de 2011, né? Após o fracasso ali do centenário do Corinthians. Ele joga o jogo da volta do Tolima, né? Da eliminação do Tolima. Primeiro jogo, se não me engano, joga o Roberto Carlos, né? Então ele já chega no Corinthians vendo uma das maiores crises ali no Corinthians. O pessoal batendo com o bambu no busão ali na volta pro CT Joaquim Grava depois da eliminação, né? Consegue fazer parte daquela equipe, que eu gosto muito daquela equipe de 2011 do Campeonato Brasileiro, né? Que a gente foi pentacampeão. O pessoal fala dos campeonatos mais emocionantes. Eu sempre acho que eles esquecem do Brasileiro de 2011 para falar, tipo, esse de 23 está sendo emocionante, de 2009 foi emocionante, e o de 2011 com certeza foi muito emocionante. A diferença é que brigou dois times apenas no final, né? Que foi o Corinthians e o Vasco. Mas eu lembro com muito carinho daquele campeonato, né? Eu lembro do Fábio Santos naquela linha de defesa. Depois não tem como esquecer o ano de 2012, que ele ganha a Copa Libertadores, depois o bicampeonato da FIFA, né? Mundial. Em 2013 ele ganha mais o Paulista e a Recopa. Em 2014 passa em branco. Em 2015, ele é sim campeão brasileiro em 2015, né? Porque ele participa dos 3 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, depois ele sai pro Cruz Azul. Aí ele fica fora um tempo, né? Passa pelo Atlético Mineiro e volta em 2020, né? E o Fábio Santos, cara, assim como outros ídolos como o próprio Cássio, se você for ver, né? Que foi bastante questionado ali em 20, 21. Quando você fica muito num clube, cara, não tem como você ficar sendo ídolo o tempo todo. Ou pelo menos, não que você deixe de ser ídolo, mas festejado o tempo todo. Quando você passa por um momento de crise, até o principal ídolo, que eu acho que é o Cássio, é questionado, né? É criticado, é xingado, né? É colocado em xeque, né? Toda a sua idolatria, né, rapaziada? Então basta você ver um momento ruim, que nem sempre é culpa do jogador. A diretoria, a gente sabe muito bem que teve bastante culpa nesse período ruim do Corinthians, né? Mas, enfim, né? Eu faço essa introdução um pouco grande aqui para falar que amanhã na Neoquímica Arena, né? Tô gravando isso na sexta, né? Que horas são? Já é sábado já? Já é sábado já. Hoje, né? Vai ser importante ter essa despedida do Fábio Santos, assim como teve, foi importante a despedida do Emerson Sheik, a despedida do Danilo. O Paulinho foi embora lá no início, né, dessa trajetória vitoriosa do Corinthians, né, após ganhar o Campeonato Paulista de 2013, né, mas essa segunda passagem dele também precisa ser reverenciada quando ela terminar. Eu fico bastante triste da forma como o Corinthians conduziu a saída do Ralf em 2020, quando chegou o Thiago Nunes, o próprio Jadson, né, que já não é do título mundial, do título da Libertadores, mas é um multicampeão no Corinthians também, teve uma saída chata, né? Então, o próprio Romero teve uma saída chata ali, que ele ficou 6 meses encostado, né? Antes de sair. Espero que ele tenha uma saída agora digna também quando ele for sair, né? O próprio Cássio não precisa nem dizer, né, que ele precisa de uma festa para ele, né? O próprio Renato Augusto, que talvez não seja tão campeão quanto esses outros nomes que eu disse, né? Mas a torcida gosta bastante. Então, assim, o Fábio Santos eu acho que ele merece, eu acho que ele precisa. Eu acho que a Fiel vai se comportar muito bem nesse último jogo, até porque passou aquela sensação de poder ser rebaixado, né? Como eu disse, ainda não é matematicamente definido, mas é quase impossível o Corinthians ser rebaixado, né? Então, assim, eu acho que você precisa guardar esse ano de 2023 numa caixa, não esquecer dessa caixa, não esquecer do quão ruim também foi o ano do Fábio no Corinthians 2023, né? Ele também tá ligado a isso. Mas você precisa, pelo menos para esse jogo contra o Internacional, nessa despedida do Fábio Santos, você abrir a caixa tem aqui o Fábio Santos, né? Um dos maiores jogadores da história do Corinthians, né? Um dos maiores laterais esquerdos da história do Corinthians, que foi campeão de absolutamente tudo pelo clube, né? Ganhou o Brasileirão, Libertadores, Mundial, Paulistão 13, Recopa e o Brasileiro de 15. São 6 títulos, cara, que são títulos enormes, né? Com a camisa do Corinthians. Então, assim, é um cara que precisa ser respeitado, precisa ser reverenciado e precisa ter todas as nomeações, nomenclaturas ali positivas possíveis ali pra ele, né? Além de ser um sujeito que, o Fábio Santos é um cara que me parece ser muito gente fina, cara. É um cara que dá vontade de trocar uma ideia com ele.
faz as entrevistas serem um pouco menos chatas, né? Principalmente depois de 2000 e... vou botar um 2015 ali. 2015 pra frente a galera que foi surgindo mais robotizada, né? São agora os jogadores mais da época moderna, né? Que é meio padrão, né? Os jogadores, né? A galera mais antiga ali tá acabando, né? E o Fábio Santos é dessa tropa, né? Enfim, senti necessidade de fazer esse vídeo sobre o Fábio Santos, né? Porque eu critiquei bastante ele esse ano, né? Mas lá no fundo não, cara, assim, num todo eu tenho respeito por ele, eu sei que a minha avaliação sobre ele foi muito pela questão física dele, de que o tempo passou. Eu sempre botei muito mais a culpa na diretoria do que nele especificamente, mas também não tirando ele do balaio, né? E ele foi sim um problema em 2023, mas acabando esse tópico, vamos agora pensar só na carreira do Fábio Santos, na carreira dele no Corinthians. É um cara que precisa e merece ser reverenciado. É isso, rapaziada. O que vocês acham sobre o Fábio Santos? Comenta aí embaixo, por gentileza, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!